Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, dia 7 de junho de 2020, celebramos o Domingo da Trindade. E nós vamos estudar, então, à luz da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus 28, versículo 18 a 20. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. O tema A Trindade na Grande Comissão. Então vamos ver hoje um pouco sobre a Trindade, e essa realidade gloriosa da obra da Trindade na Grande Comissão. Nós vamos, portanto, fazer a leitura da Palavra de Deus. Se você quiser acompanhar e puder acompanhar em sua Bíblia, Mateus 28, 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Pai, porque temos diante de nós, lemos um trecho. E, ó Pai, desejamos meditar na Tua Palavra, crescendo assim na graça e no conhecimento do Senhor. Se conosco, Pai, nesse momento, fala ao nosso coração, abençoa a vida de cada um de nós, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, falamos Trindade. Trindade não é um termo que você vai encontrar na Bíblia. Trindade é um termo teológico. Na Bíblia nós vamos encontrar a descrição de Deus como um Deus trino, mas nós não vamos encontrar esse nome, Trindade, na palavra de Deus. Ele foi colocado para nos ajudar, de alguma forma, a entender a dinâmica do agir de Deus sobre a sua criação. Nosso Deus é trino. Isso significa que um único Deus subsiste em três pessoas. Preste bem atenção, não são três deuses, mas um único Deus. As pessoas são Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sempre existiram como três pessoas distintas. A pessoa do Pai não é a mesma pessoa do Filho. A pessoa do Filho não é a mesma pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo não é a mesma pessoa do Pai e do Filho. Se você extrair qualquer pessoa da divindade de Deus dessa soma, você não tem um Deus. Deus sempre foi trino, desde a eternidade. Salmo 92 vai dizer, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, preste atenção, ele não é uma pessoa que pode assumir três formas distintas. Por exemplo, o Pai se tornar o Filho, ou se tornar o Espírito Santo. A Bíblia diz que há apenas um Deus, e complementa dizendo que Jesus é Deus. João 1, versículo 1 e 14. Que o Pai é Deus. Filipenses 1, versículo 2. E que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Deus é o único Criador, Jesus é o único Redentor, o Espírito Santo é o único Consolador onipresente. E apesar da Trindade estar presente em cada uma dessas funções, elas são exercidas por cada pessoa de maneira distinta. Existe apenas um Deus que subsiste em três pessoas distintas. A verdade é que quanto mais eu tentar explicar, talvez mais confuso fique. Porque a Trindade não é possível ser compreendida pela mente humana. Observamos o conceito, entendemos os princípios da palavra de Deus e aceitamos pela fé. Na lógica humana, como diria Arquimedes, e eu acho que Arquimedes, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é a lógica humana. Mas na lógica divina, Deus, ao mesmo tempo, é Pai, Filho e Espírito Santo distintamente. A gente vê, por exemplo, com muita clareza essa realidade no batismo de Jesus. Jesus estava ali sendo batizado, o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba e Deus fala com Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Distintamente, agindo de maneiras distintas, com funções distintas, mas um mesmo e único Deus. Então, como eu disse, não adianta tentar entender isso. A mente humana, ela trabalha com a lógica, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nossa mente não entende Deus. Nós aceitamos pela fé. Então, cremos que Deus é trino, é um só Deus, mas ele
dividido em 3 pessoas distintas. Então, só sendo um pouco mais enfático, né? Então, Deus Pai, Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, não é 1/3 de Deus. E nem são 3 deuses. É um só Deus, um só Deus. Então, Jesus é 100% Deus, Deus Pai é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Contudo, agem de maneira distinta. Vamos encerrar por aqui essa explicação, porque dificilmente nós não vamos compreender completamente. Mas aceite pela fé, creia nisso, porque é assim que funciona a obra gloriosa de Deus. Dito isso, buscando essa realidade, firmado pela fé no Deus Trino que nós temos, nós vamos ver como que esse Deus glorioso, ele age de uma maneira trinitária na grande comissão. Primeiro, nós vamos falar da obra de Cristo Jesus. Jesus, ele, como Deus Filho, ele envia ao trabalho. Versículo 18 e 19 vai dizer, né? Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, como Messias, né, reafirma a sua divindade e autoridade ao enviar o povo ao trabalho. Ele apresenta, portanto, as credenciais divinas para o que estava fazendo, dizendo, Jesus, que ele tem autoridade em cima do céu e embaixo na terra. Jesus tem autoridade na terra, pois é o Messias prometido. É o único meio de reconciliação do povo com Deus e remissão de pecados. Mas Jesus também tem autoridade nos céus, porque em sua perfeição e santidade aplacou a ira de Deus sobre nós, entregando sua vida em nosso resgate. Estava presente desde a fundação do mundo e sempre agiu gloriosamente. Como diz João, capítulo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, se referindo à pessoa de Cristo Jesus. Ele é o autor de nossas almas e responsável pela nossa salvação, e é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Jesus tem autoridade em cima nos céus e embaixo na terra. Em seguida, ele introduz 2 imperativos, né? O ide e o fazei. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falemos, portanto, de cada uma dessas questões, né? Cada um desses imperativos separadamente. O primeiro deles é o ide. Quando você pensa, né, no tempo estudantil, nós passamos às vezes 14, 16 anos da nossa vida dedicados aos ensinos elementares, vamos assim dizer, né? Vamos colocar aí primeiro e segundo grau, né? Até se formar no ensino médio. Talvez alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, dependendo de qual idade entra na escola. Mas a verdade é que ao concluir o ensino médio, você está preparado, treinado para a vida. Durante esse tempo, você é treinado no português, na matemática, na história, na geografia, na biologia e por aí vai. E a ideia é, quando você encerra esse ciclo, você tem um conhecimento básico, né, para você seguir qualquer carreira que lhe agrade. Então você sabe ler, você sabe escrever, você sabe o básico de uma série de coisas que vão dar aí, ser a base, né, para um outro conhecimento que você precise adquirir, seja dando continuidade na carreira acadêmica, seja ingressando diretamente em algum mercado de trabalho. Você vai usar de alguma forma esse conhecimento no seu dia a dia. O fim de todo treinamento é sempre a prática. Então, todo treinamento que você faz, seja ele no arte marcial, seja ele no exame para aprender a dirigir, seja qualquer outra coisa, o fim, né, a finalidade é sempre a prática. Então, todo conhecimento que você adquire, né, todo treinamento que você tem, ele tem esse objetivo, né, prático no final de todas as coisas. E o mandamento de Jesus não é diferente. Ele é a conclusão. Esse mandamento, né, ele vem como conclusão de 3 anos de treinamento. E vamos observar uma coisa, né? Aqui nesse contexto, Jesus está falando aos discípulos, depois de 3 anos aí caminhando junto, ensinando e treinando. Isso não quer dizer que você precisa de 3 anos de treinamento para começar a pregar o Evangelho. Porque à medida que você começar a conhecer o Evangelho, você já está apto para pregar e falar do amor de Cristo, dentro daquilo que você conhece. É claro que um recém-convertido não vai discorrer sobre escatologia bíblica, que é a doutrina do fim dos tempos. Talvez vai ter dificuldade, porque ele ainda não conhece, mas à medida que ele for conhecendo, ele vai se tornando apto para falar sobre esse assunto. Então, nós somos chamados, né, e enviados por Deus desde o momento da nossa conversão. Então, à medida que nós vamos conhecendo, nós temos capacidade de transmitir esse conhecimento. Já ouvi, por exemplo, de professores de música que estavam atendendo a necessidade de ensinar algum instrumento em lugares complicados,
que ele estudava à noite o instrumento e de manhã ele dava aula daquilo que ele tinha aprendido. Toda dificuldade, mas ele fazia o que era possível. Então, nós como cristãos vivemos assim. À medida que vamos aprendendo, vamos transmitindo o nosso conhecimento. À medida que vamos conhecendo mais, vamos transmitindo mais a respeito da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos, mais temos para transmitir, mais temos para ensinar e para falar. Então, vocês aprenderam, né, o que tinha que aprender ao longo do tempo, do estudo da escola. Jesus falando para os discípulos, né? Vocês aprenderam tudo que tinham para aprender ao longo desses 3 anos, vocês entenderam tudo que eu precisava passar para vocês, vocês aprenderam os princípios que regem, norteiam a vida com Deus. A partir de agora, vocês devem seguir e fazer o trabalho para o qual eu os treinei, para o qual os designei. Vocês devem fazer discípulos sempre batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ID, portanto, é a expressão do comprometimento com a obra do Senhor. É a disposição interna e externa para fazer a diferença através de testemunhos, da pregação da palavra, da vida com Deus. De sair da zona de conforto, do lugar onde estamos, para fazer a obra do Senhor. Então o ID é essa convocação. Fala assim, olha, você está sendo capacitado, treinado, preparado, você está sendo chamado para uma nova vida, está sendo lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro. Não é para você ficar em casa, sentado, olhando para as paredes, mas é para você trabalhar na obra do Senhor. Deus não nos chamou para vivermos de domingo em domingo um relacionamento com Ele, mas Ele nos chamou para viver de segunda a segunda uma vida de comprometimento com a sua obra e com um relacionamento com Ele. É para isso que Deus nos chamou e essa é a nossa principal atividade nesse mundo. Claro que cada um vai exercer de uma forma um pouco diferente por causa dos dons e talentos que Ele nos concedeu, no qual nós vamos ser direcionados para atividades específicas para que possamos contribuir da melhor maneira para o reino de Deus. O ID implica, portanto, em submissão à obra de Deus, em engajamento com o serviço do reino, com uma busca constante em estar no centro da vontade de Deus. E tudo isso, para o cristão, não é uma opção, mas uma ordem daquele que tem autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo, Deus Filho, nosso Messias, o nosso Redentor. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro mandamento de Cristo para cada um de nós. Ide. Segundo, fazei. Esse fazei tem 2 dobramentos, né? Fazer discípulos e batizai. Está dentro desse fazei. A segunda ordenança, então, é a descrição da tarefa em si. Então, olha, ide o quê? Ide fazer. Fazer o quê? Discípulos e batizar. Portanto, fazer discípulos é mostrar como o pecado nos afasta de Deus e nos condena ao inferno. É anunciar Cristo Jesus como o único Salvador e Senhor, capaz de perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus Pai. Mas não para por aí. Fazer discípulo significa convidar a pessoa para caminhar junto com você na vida com Deus. Mostrar que a pessoa deve viver uma vida com Deus assim como você vive. Essa é a ideia do discipulado. Você prega, você ensina e você chama a pessoa para caminhar com você, para ver como você tem vivido dessa maneira. Então, para ver como você adora Deus, como você é um pregador da palavra, para pregar a palavra como você o faz, para investir na fidelidade na vida com Deus como você o faz. Então, repara que dentro desse ir de fazer discípulos, há todo um comprometimento que nós temos com Deus e com a obra do Senhor. Porque nós temos que primeiro mergulhar nessa vida com Deus, trazer a pessoa para mergulhar junto conosco nesse relacionamento com o Pai. Não é uma ideia de vai lá e faz porque eu não quero fazer isso. Não é, vamos fazer juntos. Nós vamos trabalhar cada um da forma como Deus nos chamou, de como Deus nos capacitou, mas vamos trabalhar juntos na mesma direção para a honra e para a glória de Deus Pai. A pregação do Evangelho, ela se faz completa quando começamos ensinando e mostrando a realidade desesperadora do pecado e como nós estamos longe de Deus desde o nosso nascimento por causa do pecado que temos cometido. E por causa do pecado que nós herdamos, né, da consequência do pecado que nós herdamos desde Adão e Eva. Entenda essa questão da consequência, né, como o desdobramento, né, da realidade pecaminosa de Adão e Eva. Então o pecado deles não é imputado à nossa vida. Nós acho que já mencionamos isso em outras ocasiões. Mas nós vivemos as consequências daquele pecado. Mas somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, pelo pecado que nós mesmos cometemos. Portanto, nós começamos mostrando isso. O pecado nos afasta de Deus, mas Jesus nos reconcilia e nos traz de volta, perdoando os nossos pecados. E Ele é o único capaz
de fazer isso. A pregação do Evangelho sem vida no Evangelho é hipocrisia e pecado. Somos enviados por Jesus para fazer o que Ele fez por nós, com exceção da remissão dos pecados, que nós não somos capazes de fazer isso e nem precisamos, porque Jesus já fez de uma vez e para sempre. Jesus viveu sem pecado uma vida irrepreensível e durante o seu ministério nunca perdeu uma oportunidade de evangelizar quem estivesse por perto. E é assim que nós devemos ser. Então, durante o ministério de Jesus, sempre que houve oportunidade, ele pregou e falou do amor de Cristo. Há multidões, há uma pessoa sozinha, há pessoas segregadas, há pessoas extremamente populares e independentes. Em havendo oportunidade, Cristo aproveitou, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho, fazendo aquilo para o qual ele foi enviado a fazer, que era testemunhar, falar e anunciar a nova aliança no seu sangue. Mas o fazer não para nos discípulos, Não é só fazer discípulos. Estende também ao batismo. O batismo não salva. E vamos começar por aí para a gente não se confundir. Batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. O batismo é uma espécie de atualização da circuncisão, só que agora na nova aliança do sangue de Cristo Jesus. Portanto, o batismo cumpre um papel de inserção espiritual e simbólica no corpo de Cristo. É uma demonstração e afirmação pública de que aquela pessoa, seja criança por extensão da bênção dos pais crentes, ou um adulto, é servo de Jesus, lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, o batismo ele traz essa ideia de inserção no povo de Deus. Então é uma realidade simbólica, mas também espiritual, de que nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Mas a própria inserção em si, ela se dá no momento da conversão. Então, o batismo não te insere fisicamente no corpo de Cristo, mas sim a conversão. Mas ele simboliza publicamente que você está inserido no corpo de Cristo. E ele é uma prática não só desejável, mas obrigatória, instruída e instituída por Cristo Jesus. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sem propósito. Afinal de contas, o batismo cristão deve reforçar a nossa crença no Deus Trino. Somos contados como povo de Deus porque o Deus Pai nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, Deus Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e nos dar uma nova vida. E Ele, Deus Filho, no momento da nossa conversão, aplica em nosso coração Deus Espírito Santo, para caminhar e viver conosco todos os nossos dias, nos instruindo na palavra, nos fortalecendo no caminho que devemos andar. E também para ser penhor e garantia da nossa eterna salvação no seu nome. Portanto, não perdemos a salvação, porque temos habitando em nosso coração o Espírito Santo que garante, que é o penhor, dizendo que Jesus virá para nos buscar e nos levar de volta para o céu. Fazer parte do povo de Deus significa ser servo de Deus Pai, seguir os passos de Deus Filho e ser templo e morada de Deus Espírito Santo. Portanto, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso papel ainda hoje é o mesmo, pregar em obediência a Jesus, o Evangelho e a todas as pessoas, mostrar a necessidade de se relacionar com o Deus Trino em submissão, amor e ação de graças. Portanto, em primeiro lugar, nós temos aqui que Jesus envia ao trabalho, versículo 18 e 19, e em segundo lugar, nós temos a santificação do Pai e o consolo do Espírito, no versículo 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vimos, portanto, o papel de Deus Filho na obra da grande comissão, do envio ao trabalho. Agora do Pai e do Espírito. O segundo desdobramento do fazer está no ensino. Tanto o batismo como o ensino são gerúndios, ou seja, ações que se prolongam no futuro. Enquanto vivemos, devemos fazer discípulos, batizar e ensinar a respeito da obra de Deus. Falando sobre o ensino, aqui temos a descrição das funções de Deus Pai e Espírito Santo. A palavra anunciada e pregada é a palavra de Deus, registrada para que andássemos, vivêssemos nos caminhos do Senhor em fidelidade e honra. Na antiga aliança,
ela não deixaria o povo se esquecer dos princípios de relacionamento com o Pai. Bem como a promessa do Messias Redentor na nova aliança, ela cumpre a mesma função, mas acrescida de que é a forma de Deus falar diretamente conosco, de modo que o que precisamos saber da vida com Deus, todo tipo de decisões e tarefas que devem ser feitas, bem como todo o consolo e esperança que precisamos, ele está fundamentado e alicerçado na palavra de Deus, seja por meio de diretrizes diretas ou por meio de instruções, de princípios e morais que norteiam as decisões que tomamos ao longo da nossa vida. Portanto, a palavra de Deus, registrada para o nosso conhecimento e para expressar o como se relacionar com Deus Pai, e eu repito isso, enfatizando que a Bíblia ela não cumpre o papel de um livro de geografia, nem um livro de história. Então, você não vai encontrar uma descrição histórica tão profunda na palavra de Deus. O que a Bíblia cita de história é simplesmente para embasar e para poder complementar a forma de nos relacionarmos com Deus, bem como a geografia, a ciência e tudo mais. Então, a Bíblia não vai te explicar como que a natureza ela evoluiu até o tempo de hoje, como que o ser humano desenvolveu até os dias de hoje. Ela não vai fazer isso. A única coisa, e no papel da Bíblia como um todo, é mostrar como se relacionar com Deus. Como Deus se relaciona com o seu povo e como o povo deve se relacionar com Deus. Esse é o propósito da palavra de Deus e é assim que nós devemos lê-la, aprendendo e buscando o conhecimento necessário para uma vida com Deus. A verdade é que é impossível falar de cristianismo, em fidelidade a Deus, em comunhão com Deus, sem falar da Bíblia, da palavra de Deus. Cito 2 textos. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, toda palavra que lemos é a palavra de Deus, toda palavra que lemos é a instrução direta de Deus para as nossas vidas. Deus Pai se faz presente na grande comissão, entre outras formas, sendo aquele que fornece todo o conhecimento necessário para vivermos nesse mundo em comunhão com Deus. Cristãos que não leem a Bíblia são como um carro sem combustível, não vão a lugar nenhum. E por estar parado começam a enferrujar, correm o risco de ser vandalizado e se degradar. A leitura da Bíblia é o combustível que nos move em direção a Deus, cada dia mais e mais. Mas a grande questão é que o ensino não consiste apenas em ler a Bíblia, mas em guardar todas as ordenanças de Deus. A leitura rápida e única de uma gramática, por exemplo, de português, não faz conhecedor da língua. Para que você possa falar e escrever corretamente o português, você precisa, estudar, meditar, memorizar, treinar e aplicar constantemente o seu conteúdo. Assim é a vida com Deus. Ser cristão não é só nascer de novo e se tornar um cristão. Começa aí, mas é também viver em fidelidade à palavra de Deus, lendo, meditando, praticando, aplicando todos os dias da nossa vida, sucessiva, corriqueiramente, até o final da nossa vida, os princípios e valores do reino de Deus. Por fim, Jesus encerra dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo um homem em um corpo glorificado, Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem, que é uma outra realidade que a mente humana não consegue compreender perfeitamente. Mas Jesus, ele tendo um corpo glorificado, ele não pode habitar em nosso coração, não cabe um homem dentro do nosso coração. E mesmo que pudesse, ele estaria apenas no coração de uma pessoa, de cada vez. Mas ele se faz presente na vida de cada cristão por meio de Deus Espírito Santo. Então, quando nós temos quem está dentro do nosso coração nesse exato momento, como cristãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Deus, é o Filho, mas é o Espírito, na forma do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está habitando em nosso coração. O Espírito Santo é o nosso Consolador, enviado por Cristo para ser a sua presença constante na nossa vida. Então, o Espírito Santo é a presença constante de Cristo na vida de cada um de nós.
versículo 16 de João, do Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 14, vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Efésios 1, versículo 14, o penhor da nossa herança, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Portanto, vemos de maneira gloriosa e simples como a Trindade se faz presente, como nosso Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um único e verdadeiro Deus, mas que cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cumprem papéis diferentes, complementares, caminhando sempre na mesma direção, porque é um único e verdadeiro Deus que visa a glória do seu santo, poderoso e glorioso nome. Assim nós vemos nesse pequeno trecho, nessa meditação, como que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na grande comissão. Jesus nos envia, nos chama, nos envia. Nós somos capacitados pela palavra, instruídos pelo Espírito e conduzidos no Espírito para cumprir a obra gloriosa do nosso Deus. Portanto, concluindo, nesse dia em que aprendemos e nos lembramos que o nosso único e glorioso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo, nos lembramos que a nossa vida é para o louvor da sua glória, de modo que nunca estamos sozinhos e nunca estamos sem tarefas para fazer. Portanto, que possamos viver para Cristo, pregando e testemunhando o Evangelho e toda a palavra de Deus, guiados e guardados pelo Espírito Santo que em nós habita. E assim, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Que Deus abençoe a sua vida na tarefa para a qual Cristo me chamou e te chamou também. Mais do que o chamado, que Ele nos enviou, determinando para nós uma tarefa que devemos fazer. Pregar o Evangelho, testemunhar do amor de Cristo, ensinar, falar para as pessoas como é glorioso o nome do nosso Deus. Que possamos fazer com zelo, vigor, com alegria e com gratidão. E assim vivermos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer uma oração. Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Pai, porque nem tudo na Tua palavra nós compreendemos, mas, ó Pai, nós aceitamos pela fé e vivemos, ó Pai, com alegria e gratidão para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos, ó Pai, ser conosco, ajudando-nos, ó Pai, a cumprir o chamado de Cristo Jesus, a determinação de Cristo para a vida de cada um de nós. Sermos, ó Pai, dispenseiros da Tua multiforme graça, pregadores e pregadoras do Evangelho, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela Tua obra trinitária, a obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que, ó Pai, transforma a nossa vida, que nos reconcilia com o Senhor e que nos faz algo novo. Obrigado, Deus, porque se não fosse Teu amor e Tua misericórdia, nós nunca estaríamos aqui, falando, vivendo e glorificando o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por tudo. Ser conosco, abençoa-nos o restante dessa noite e durante essa semana. A oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração que fazemos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que possamos ter uma boa semana abençoada e guardada pelo Senhor. E até a próxima com a graça de Cristo Jesus.